Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conteúdos desse módulo de planejamento e organização, ou seja, vai ser uma retomada de conteúdo. Então vamos passar rápido por alguns temas, né, que a maioria dos temas vocês já viram. Então a gente vai falar um pouquinho, né, dar uma pincelada em cima de cada tema que nós vamos falar agora. Então, nós vamos falar sobre hierarquia. Hierarquia é ordenada a distribuição dos poderes com subordinação sucessiva de uns aos outros e uma série contínua de degraus ou escalões em ordem crescente ou decrescente, podendo estabelecer tanto uma hierarquia social como uma hierarquia urbana militar, eclesiástica e etc. A hierarquia é uma ordenação contínua de autoridades que estabelece os níveis de poder e importância, né? De forma que a posição inferior é sempre subordinada a posições superiores. Ou seja, na empresa a gente tem que obedecer uma hierarquia, né? Então, essa hierarquia tem que ser respeitada dentro da empresa, principalmente para vocês, né? No caso, como jovem. Então, essa hierarquia deve ser respeitada dentro da empresa. Relações interpessoais, né? Então, as relações interpessoais a gente acaba usando bastante, né? Tanto dentro das empresas, como nos cursos, como nas escolas. E agora também, nesse momento, o relacionamento interpessoal também, né? Para vocês, por exemplo, estão em casa, então o relacionamento interpessoal é bem importante. Relacionamento interpessoal é um conceito no âmbito da sociologia e psicologia, que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. No contexto das organizações, o relacionamento interpessoal é de extrema importância. Um relacionamento interpessoal positivo contribui para um bom ambiente dentro da empresa, o que pode resultar em um aumento da produtividade. Ou seja, esse relacionamento interpessoal para vocês é bem importante nesse momento, né? Porque vocês estão em casa, então se a gente não tiver um bom relacionamento interpessoal com as pessoas também de dentro do nosso âmbito familiar, é um difícil no nosso convívio, né? Então esse relacionamento interpessoal tem que ser bom tanto dentro da empresa, como nesse momento agora que vocês estão em casa. Organização e disciplina no trabalho. Então, essa organização e disciplina no trabalho serve também para vocês agora, essa disciplina também, né, dentro de casa. Não deixe os estudos de lado, demonstre responsabilidade com comprometimento, seja proativo, questione, observe e aprenda. Peça feedback e estipule metas e objetivos. Ou seja, para vocês levarem a sério esse momento, né, porque vocês estão em casa, mas, por exemplo, nas atividades EAD, né, que é a distância, prestar bem atenção nos vídeos, prestar bem atenção nas atividades que estão sendo elaboradas, né, que a gente também está em casa, mas a gente está trabalhando. Então, tem que ter essa disciplina, essa responsabilidade, mesmo que vocês não estão na escola, mas estudem, né, se atualizem. Então, nesse momento é bem importante ser proativo, né? Não achar que você está só em casa, está de férias, né? Então, porque não está. A gente está, nesse momento também, a gente precisa ter essa disciplina, né? Trabalho e profissionalismo. Trabalho é um conjunto de atividades realizadas e o esforço feito por um indivíduo em objetivo de atingir uma meta. Profissionalismo é o conjunto de características que compõe um profissional, formado por suas competências, responsabilidade e éticas, no que rege o seu campo de trabalho. Ou seja, trabalho e profissionalismo, né? Então, um é um conjunto com o outro, são as atividades realizadas do trabalho para ser um bom profissional. Trabalho e aprendizagem profissional. Trabalho e aprendizagem, né? Vocês estão nessa fase, né, como jovem aprendiz. Então, a lei da aprendizagem profissional garante contrato formal de trabalho de até 2 anos a adolescentes e jovens com idade entre 14 e 24 anos, com a principal finalidade
de propiciar esse segmento de juventude o acesso à formação técnica profissional metódica, organizada em um programa previamente aprovado pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, sujeito à fiscalização e inspeção do trabalho. A obrigação prevista no artigo 429 da CLT para todos os estabelecimentos de médio e grande porte que devem cumprir cotas à contratação de aprendizes e facultam a microempresas e pequenas empresas, e também vendo ampliada em alguns órgãos da administração direta com base nas mesmas premissas legais, né? Então, esse é o que vocês estão inseridos hoje, no trabalho e aprendizagem profissional, que o jovem tem que ter de 14 a 24 anos, né? Os contratos têm que ser de até 2 anos, né? Então, isso faz parte do trabalho e aprendizagem profissional. Administração do tempo. Nesse momento também, né, para vocês é bem importante essa administração do tempo. Mantenha um ambiente de trabalho organizado. Liste as suas tarefas e atividades. Diferencie o que é urgente do que é importante. Tente manter uma rotina. Execute uma tarefa de cada vez. Use ferramentas de organização. Ou seja, se a gente não fizer tudo isso nesse momento, o que acontece? A gente acaba que não faz nada, né? Então, a gente tem que administrar bem o nosso tempo. Listar as tarefas que a gente tem que fazer, porque senão depois, na hora que a gente voltar à rotina normal, a gente vai ter uma dificuldade, né? Para se adaptar novamente. Então, tentar manter organizado o lugar que vocês estudam, tentar listar as tarefas que vocês precisam fazer naquele dia, as aulas que vocês estão, os vídeos que vocês estão assistindo, né? Que a gente está fazendo, as atividades que vocês têm que fazer também. Então, nesse momento é bem importante essa administração do tempo para vocês. Trabalho público e privado. O trabalho público e privado, nós até falamos, né? Então, já um pouco, nos outros, né? Já tratamos um pouco sobre isso na outra aula. Independente do setor escolhido, as carreiras têm em comum a competitividade e motivação, seja para superar um concorrente, acertando mais questões em uma prova, ou provando que merece aquela promoção, né? Então, provando que merece aquela promoção com muito trabalho e empenho. Além disso, tanto o emprego público quanto o privado necessitam de profissionais atualizados e proativos para desempenhar suas funções com maestria. Ou seja, para vocês, trabalho público e privado vai depender de cada um, né? Então, o trabalho público a gente só entra através de concurso e o trabalho privado a gente entra através das entrevistas de emprego. E o trabalho público, no caso, tem um salário, né? Mas a gente sempre não tem um crescimento profissional. Para você crescer profissionalmente, precisa fazer um novo concurso. E o privado, dependendo do seu desempenho profissional, você pode crescer dentro da empresa, né? Tem um plano de carreira dentro da empresa. Aí vai depender da escolha de cada um, o que cada um quer, né? Se é um trabalho público ou um trabalho privado. Próximo agora, pontualidade. Pontualidade é assegurar e garantir as coisas que são feitas na hora e horas ou por acaso, a partir de um lugar e um dado, local no tempo acordado. Por exemplo, eu preciso de você para enviar-me esse trabalho com pontualidade. Ou seja, vocês nesse momento estão fazendo as atividades, né? Depois que assistem os vídeos, ficam online, é disponibilizada uma atividade para vocês. Então, procurar ser pontual na entrega dessas atividades, né? Então, por exemplo, se as atividades são passadas, se é até o horário que vocês pré-determinado para vocês, que vocês cumpram esse horário, né? Que vocês cumpram esse horário e sejam pontual. A pontualidade é muito importante, tanto para vocês, né? Na entrega dos documentos, no caso, né? Na entrega das atividades, como a pontualidade também depois, a partir do momento que vocês voltarem ativa também, a pontualidade é bem importante para vocês. Então, aí a pontualidade depois também, né, para vocês entregarem essas atividades. Lembra que nós estamos fazendo só uma retomada de conteúdo, né? São tudo tópicos que vocês já viram.
Então, a gente só está fazendo uma retomada para depois fazer uma avaliação sobre todos esses conteúdos.